Obrigado, André. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu venho aqui apresentar a vocês a palestra intitulada, Prescrição de exercícios para pesquisa e prática com ênfase em saúde. E dando um adendo, eu pensei bastante. O título ele já começou errado, Porque quando nós pensamos em prescrição de exercícios, parece que a gente está prescrevendo, uma receita de algum remédio ou a receita de algum bolo para se fazer em casa. Então, quando nós falamos de prescrição, primeiro a gente tem que colocar em mente uma palavra antes, que é pensar. Então, quando nós pensamos exercício, no momento da prescrição, ela se torna muito mais assertiva quando nós extrapolamos para os campos tanto da pesquisa quanto da prática, e no caso da palestra aqui, com ênfase em saúde. Então, eu vou dar aqui para vocês uma breve introdução do que a gente vai abordar durante a apresentação. Então, vou falar aqui sobre alguns conceitos chaves para a compreensão da minha apresentação, para que vocês se situem, para que vocês possam ter a noção para onde eu vou caminhar. Então, aqui depois eu vou, como que nós vamos fazer essa seleção de exercício, a prescrição desse exercício. Eu vou fazer uma proposição de algumas atividades, pelo tempo que nós temos aqui, cerca de 50 a 1 hora no máximo. Eu programei algumas atividades para nós fazermos em grupo. Eu vou dar aqui algumas aplicações práticas e algumas ideias de estudo que podem ser replicadas e algumas considerações finais sobre a minha apresentação. Então, começando aqui sobre os conceitos chaves, quais conceitos eu gostaria de abordar aqui com vocês para que tudo fique mais claro, O conceito básico, conceito de exercício físico, Então, o que é o exercício físico? Exercício físico, quando nós falamos em saúde, nós falamos de uma primeira linha, Então, o exercício ele é uma primeira linha tanto para prevenção quanto para tratamento de algumas doenças, e ele é uma alternativa muito viável para quando nós vamos extrapolar para a população como um todo. E quando nós falamos em pensar exercício da maneira correta, ela vai auxiliar na potencialização dos aspectos de saúde, tanto em curto e longo prazo. Então, nós temos os estudos tanto na parte cardiovascular, tanto os estudos em performance atlética ou até performance física, quando nós estamos tratando de algumas populações especiais. E a longo prazo, a longevidade. Nós sempre pensamos na longevidade, nós pensamos sempre na aquisição de alguns conceitos do modelo transteórico de qualidade de vida. Então, a parte do modelo de qualidade de vida passa por você ter uma vida ativa, com práticas de exercício físico suficientes para melhorar em vários aspectos da sua saúde. E nisso, nós estabelecemos algumas relações entre os exercícios utilizados e os benefícios para toda a população. Então, quando nós pensamos em exercício, nós pensamos que ele pode gerar algum retorno, algum benefício para a população como um todo. E quando nós falamos especificamente de quais exercícios nós utilizamos, nós devemos voltar a alguns conceitos muitas vezes esquecidos por profissionais ou muitas vezes pouco abordados durante a formação em educação física ou até mesmo as pós-graduações em educação física, que são ali os princípios biológicos do treinamento físico. Então, o que o exercício ele vai gerar para mim? Ele não gera somente ele não é uma linha totalmente reta, tem uma linha ali tracejada, ela vai ter alguns picos, e esses picos passam pelos princípios biológicos do treinamento físico. Então, nós temos aqui algumas literaturas, elas vão mostrar que existem 7, outras literaturas que existem 4. Eu gosto de trabalhar com a literatura que aborda 8 aspectos biológicos do treinamento físico, Por quê? Porque alguns não trabalham com o princípio da saúde. E eu vou abordar um pouco mais à frente o porquê que o princípio da saúde é importante. Então, para eu não dar uma descrição de cada princípio biológico aqui do treinamento físico, eu vou me atentar ao que for mais importante para essa apresentação, que é o princípio da adaptação,
o princípio da sobrecarga, especificidade e o da saúde, como mencionado agora. Então, passando aqui pelo princípio da adaptação, né, que por descrição, segundo Dantas, é a assimilação de diferentes estímulos frente à mesma qualidade e quantidade de exercícios ou carga de treinamento. Então, quando nós temos ali um exercício de maneira linear, com a mesma qualidade e quantidade, sendo feito da mesma maneira por vários períodos de tempo, nós temos o princípio da adaptação. Então, tudo é adaptável. Quando nós propomos a fazer um programa de exercício, nós temos que pensar sempre no princípio da adaptação, né? Que tudo isso vai gerar uma adaptação ao nosso desfecho final. O princípio da sobrecarga, né, que é sempre o equilíbrio entre a carga aplicada e o tempo de recuperação, ou seja, quando pensamos em exercício, nós sempre devemos pensar nessa questão do princípio da sobrecarga. Por quê? Porque quando estamos trabalhando muitas vezes com exercícios que podemos aplicar uma intensidade muito alta, ou às vezes o tempo de recuperação desse próprio exercício é menor do que de outros exercícios. Por exemplo, quando nós comparamos exercícios monoarticulares e multiarticulares. Então, entender esse princípio da sobrecarga, ele vai ajudar nesse momento de pensar o exercício para aplicabilidade e para que gere uma adaptação significativa ao longo do tempo. O princípio da especificidade, né, onde o treino ele deve ser montado com os requisitos específicos da performance, né, como eu mencionei, seja a performance física, seja a performance atlética, como nós estamos tratando aqui de saúde, falamos especificamente de performance física, melhor em algum aspecto de saúde. Então, o princípio da especificidade, nesse sentido, ele vai nos assegurar que o exercício está sendo pensado da maneira correta, para a população correta, da maneira correta, e que não vai violar nenhum desses outros dois princípios aqui citados. E por último, o princípio da saúde, né, que além da melhoria dessa performance física, o exercício ele vai ser prescrito para melhorar os aspectos de saúde de quem o pratica. Então, quando nós falamos especificamente do princípio da saúde, nós temos que pensar que não somente um programa de exercício, mas o pensar exercício por exercício pode trazer de melhoria da saúde para os praticantes, seja no momento de lazer, ou seja numa academia, ou seja até mesmo, consigo próprio. Então, partindo dos princípios biológicos do treinamento físico, nós temos uma ideia de como que nós devemos olhar para o exercício que nós estamos pensando, que nós vamos prescrever para outras pessoas. Então, um outro conceito que eu vou trazer aqui, que é inclusive um conceito poucas vezes esquecido por alguns treinadores ou esquecido por alguns profissionais da área, assim como os princípios biológicos, e é uma coisa assim, muito importante que eu particularmente gosto, que é a prescrição dos exercícios com base na biomecânica. Então, vamos entender mais um pouquinho o que é essa prescrição com base na biomecânica. Eu separei aqui alguns conceitos, né? Por exemplo, o recrutamento muscular durante o exercício. Né? Eu dou aqui o exemplo do exercício de flexão de cotovelo, né? Que nós temos como os motores primários do exercício braquial, bíceps braquial. Então, quando nós fazemos essa reflexão de qual exercício nós devemos prescrever, nós primeiro temos que nos atentar a quais grupamentos musculares eles podem trabalhar, né? Porque se nós estamos pensando com foco em hipertrofia, ou até mesmo com um foco em força, com um foco ou muitas vezes em outros desfechos de saúde cardiovascular e tudo mais, nós também devemos pensar nessa questão biomecânica do recrutamento muscular. Por quê? Porque muitas vezes, se a gente escolhe um exercício e prescreve ele de uma maneira não tão fazendo sentido ao desfecho que nós queremos atingir, parece não fazer muito resultado, né, comparado a um
uma reflexão positiva e assertiva no momento da prescrição de treinamento. Nós devemos pensar que, quando falamos em recrutamento muscular, nós devemos também pensar em algumas bases anatômicas, né? Então devemos pensar na arquitetura e na função desse recrutamento muscular. Então, por exemplo, aqui eu dei de novo o bíceps braquial, né? Então, se nós pensarmos que ele tem uma arquitetura fusiforme, os feixes de fibra do bíceps eles são alinhados verticalmente e que as funções dele são de flexão de cotovelo, supinação de antebraço, flexão de ombro, né, especificamente a cabeça longa, nós podemos fazer essa prescrição pensando para algum fim, né, e esse fim vai ser como a transferência do exercício, né, então como eu tinha dito desde o recrutamento muscular, para algum lugar esse exercício ele tem que servir, né, então quando nós falamos ali na transferência de exercício alinhada, tanto a arquitetura quanto o recrutamento muscular, nós falamos ali a melhora do desempenho que aquele exercício pode trazer. Então, quando nós traçamos um paralelo, novamente ao exemplo do bíceps braquial e o exercício de flexão de cotovelo, pensem aonde que nós poderíamos aplicar isso, né? Como o nosso foco aqui é a ênfase em saúde, onde eu poderia aplicar esse exercício de flexão de cotovelo, né, que tenha recrutamento do bíceps, e nós sabemos que o bíceps ele é um músculo de arquitetura fusiforme, né, ou seja, ele tem, pelas suas fibras, uma maior disposição de gerar velocidade. Então, eu coloquei aqui de exemplo um idoso carregando um saco de 5 quilos de arroz. Né? O idoso vai no mercado, muitas vezes é limitado a outras pessoas levando as compras desse idoso, ou às vezes os próprios funcionários do mercado que trabalham quando ele vai carregar os 5 quilos de arroz, e isso, com o tempo, pode fazer com que gere algumas perdas, né, de funcionalidade, e principalmente alguns músculos que eles já não foram muito utilizados ao longo do tempo. Com o envelhecimento, eles vão se deteriorando mais rapidamente do que os que foram utilizados. Então, quando nós pensamos na transferência do exercício, nós devemos pensar não somente para onde esse exercício vai ser focado, mas também para onde ele vai ser utilizado no nosso cotidiano. E aqui um outro conceito, que é o conceito da eletromiografia, que é sempre necessário para compreender o comportamento muscular durante o exercício, né? Então eu trouxe aqui inclusive a referência do Knudson, 2007, que é um livro, Fundamentos da Biomecânica, da Springer, do grupo Nature, que ele fala o seguinte: mais de 100 anos de estudos em eletromiografia, eles serviram para mostrar o quanto que a análise fria de anatomia funcional ela pode ser equivocada. Então, por exemplo, se nós pensarmos friamente que o exercício de flexão de cotovelo ele vai solicitar dois músculos, a gente não pensa em como que essa ação ela vai ser gerada. Se ativa mais um, se ativa mais outro, ou com o processo de envelhecimento, se ele ativa menos do que comparado ao o bíceps de um indivíduo jovem. Então, os estudos na eletromiografia eles vão trazer algumas elucidações de como as ações musculares se comportam durante o exercício. E são importantes para nós entendermos à frente como que faz esse pensar exercício, essa prescrição de exercício assertivo. Hoje em dia, principalmente na área do treinamento de força, muito se discute sobre eletromiografia. Nós não traçamos tanto paralelo da eletromiografia com alguns desfechos, como por exemplo hipertrofia, mas a eletromiografia ela é importante para nós entendermos como que a ação muscular ela vai ser designada para o músculo-alvo. Então, dado esses conceitos chaves, né, que eu citei anteriormente, né, para a gente fazer uma prescrição do exercício assertivamente, nós deveríamos considerar os benefícios que aquele exercício ele pode nos trazer, considerar os princípios biológicos, né, principalmente alguns citados, e os aspectos biomecânicos. Então, fazendo esse paralelo aqui em todos os conceitos para a prescrição do exercício, torna
prescrição muito mais assertiva e para aplicações práticas ela é bem vista. Então, dado sempre esse bonequinho do Homer que eu coloco, como que eu vou fazer essa seleção de exercício, né? Baseado nos conceitos que eu tive anteriormente, como que essa seleção ela pode ser realizada. Então, aqui para ser um pouco mais prático, eu trouxe as recomendações aqui de Kramer Hatamez 2004, que eles fazem alguns checklists que nós devemos considerar no momento da prescrição do exercício, né, para que nós possamos ter essa prescrição assertiva e da maneira correta. Então, vai partir de algumas perguntas como: será que o meu indivíduo ele tem alguma preocupação com o estado de saúde ou estado lesivo que possa impedir com que ele realize o exercício na intensidade correta? Ou seja, tanto o exercício quanto a intensidade. Será que o meu cliente ou será que o meu indivíduo que está participando do estudo, será que ele tem alguma limitação para realizar aquele exercício em específico ou para o emprego de intensidade correta naquele exercício? Qual que é o tipo de equipamento, né? E aí eles colocam como pesos livres, máquinas, bandas elásticas, medicine balls ou os equipamentos funcionais, tem de disponibilidade e é preferido, né? Tá aí um ponto muito importante, porque muitas vezes nós vemos nos estudos que tal exercício foi utilizado para melhora em tal desfecho, mas quando você chega com isso para o seu aluno, para o seu cliente, muitas vezes ele não quer fazer, né? Então toda o seu pensar, sua prescrição vai por água abaixo. Por isso que eu retomo sempre a fala: pensar exercício, né? Nós devemos pensar se está disponível, só que não é preferido, quais são as outras alternativas? E é aí que nós retomamos todos aqueles conceitos apresentados. Né? O que eu poderia fazer de similar para que o meu aluno, o meu cliente, o meu paciente, muitas vezes ele prefira fazer, e se ele prefere fazer, obviamente ele consegue fazer com a intensidade correta, com o volume correto e principalmente com a adesão correta. Ele consegue voltar mais vezes, né, na sua clínica, na academia, por onde for. Quais grupos musculares eles precisam ser treinados, né? Então eles dão aqui uma pequena descrição que todos os grupamentos eles precisam ser treinados, mas alguns exigem priorização tendo em vista ponto forte e fraco, né, ou nas demandas da tarefa. Eu não vou nem entrar no mérito do esporte, mas nas demandas da tarefa. Então, como eu tinha dito anteriormente, por exemplo, o bíceps braquial, né, se o meu bíceps braquial é um músculo um pouco mais fraco, então é um músculo que eu precisaria treinar, ou até mesmo na relação de quadríceps isquiosurais em idosos, quais desses grupamentos é mais fraco, qual deles eu preciso treinar com maior ênfase para que ele tenha melhor desempenho na tarefa, seja de levantar da cadeira, correr, andar, ou para outras atividades esportivas que essa pessoa realize. Além disso, tem-se que a pergunta de quais são os sistemas de energia almejados, né? Quais são os sistemas energéticos, anaeróbio ou aeróbio? Quando nós falamos também de selecionar o exercício, nós temos que pensar para onde nós direcionamos a adaptação, né? Se é para um estímulo mais aeróbio ou mais anaeróbio, e quando eu for dar atividade vai fazer mais sentido, por quê? Porque muitas vezes mexer com sistemas energéticos é puramente uma manipulação dos métodos aplicados ao meio, método aplicado ao meio, ou seja, quais métodos aplicados ao meio que é o exercício. Então eu posso fazer o exercício de flexão de cotovelo um exercício de sistema energético aeróbio, né? Porém, quando nós pensamos na transferência do exercício, será que seria tão interessante? Então é uma pergunta muito interessante que nós devemos considerar também para quando nós formos pensar nessa gama de exercícios disponíveis. O tipo, né, de ação muscular, então atrelado aos sistemas de energia almejados, nós temos
os tipos de ação muscular, né, seja concêntrico, excêntrico, isométrico. Às vezes, para alguns indivíduos, parece ser mais interessante nós fazermos exercícios concêntricos, né? E eu vou dar um exemplo de um agachamento convencional, né, onde nós temos ali a ênfase na fase concêntrica do movimento. Um exercício excêntrico, né, que hoje em dia se conhece mais, como, por exemplo, a flexão nórdica reversa, onde a prioridade do exercício ela está na ação excêntrica do movimento, e já tem muitos estudos trazendo algumas elucidações na arquitetura muscular, em alguns outros desfechos, ou até mesmo o isométrico, né, já fazendo um paralelo aqui que eu estou falando de agachamento, ou aquele agachamento na parede, né, que você posiciona o indivíduo no agachamento ali, numa flexão de quadril a 90 graus, encosta ele na parede, faz com que ele fique um determinado tempo, né, muitos treinadores olham, por exemplo, para esses exercícios isométricos de uma maneira errônea, né, eles não prescrevem, né, aí está a importância de nós fazermos essa distinção, eles não prescrevem, porque pode ser que eles também não pensem, né, não pensem na aplicabilidade de um exercício isométrico como esse para algum desfecho que ele queira fazer com o cliente, paciente ou quem quer que seja. Então, dadas essas recomendações, eu coloquei uma recomendação bônus aqui, que está até descrita no livro de Salles, 2020. Inclusive, eles têm até um artigo publicado recentemente sobre, que é a experiência prévia, né, do nosso aluno, do nosso paciente, ou até mesmo dos participantes do estudo, com exercício ou programa de treinamento. Então, será que ele vai ter alguma experiência prévia com o exercício ou com esse programa de treinamento? Será que ele vai conseguir fazer com que esse treinamento, esse exercício, ele seja realizado da maneira correta? E lembra que aquele paralelo que eu tracei com o que é disponível, o que é preferido, né, vai se encaixar aqui também, porque muitas vezes nós recebemos pacientes, alunos falam, olha, eu tentei fazer agachamento livre na barra, mas eu não consigo, eu não gosto, eu me sinto desconfortável. Então, você pensando como bom pensador de exercício, por que fazer? Será que nós temos outras alternativas? Às vezes nós temos, sim. Temos outras alternativas. E é nessas alternativas que eu vou selecionar aqui a nossa primeira atividade, né? Então eu vou dar cerca de 10, 15 minutos, dependendo, para nós fazermos essa atividade em grupo. Então eu vou ler ela aqui um pouquinho para vocês. Então vamos lá. Senhora Schultz, de 32 anos, ela está iniciando em um programa de treinamento na academia do GPAT. Então ela não apresenta comorbidades e nem lesões que a impeçam de praticar exercícios. E ao chegar na academia, ela vai relatar ao instrutor que ela deseja a hipertrofia tanto das coxas quanto dos glúteos. Entretanto, ela também relata que necessita de condicionamento físico, então ela vai falar que ela necessita de condicionamento físico, logo eu coloquei entre parênteses aeróbico, como se fosse um aluno conversando com o professor, né? Você já sabe que é um condicionamento aeróbico, para poder brincar com os filhos. E senhora Schultz vai relatar que ela já realizou treinamentos em outras academias. Porém, ela não gostava de realizar os exercícios de agachamento na barra, o stiff e até mesmo os exercícios de bicicletas ou esteiras ergométricas. Então, baseado nessas sentenças e nas recomendações de Kramer, Ratames e de De Salles, que eu descrevi anteriormente, como que deveria ser realizada essa prescrição de exercício para a senhorita Schultz, né? Então eu vou abrir agora, eu gostaria de fechar a minha janela, gostaria de abrir, que vocês abrissem os microfones para que nós pudéssemos fazer essa discussão de o que nós deveríamos considerar, como que deveria ser essa prescrição, o que nós podemos fazer para esse caso em específico.
cada vez. Alô? Tá me Oi. ouvindo? Não, é o Márcio, tá? É, por enquanto, parabéns pela apresentação, tá? Já tô dando parabéns, né? Obrigado. Ô, Léo, então, De Sales, né? Foi ele que falou. Depois você me fala qual livro que é. Uhum. O que ele disse era para evitar, para fazer exercícios, né? Que a pessoa goste, né? Foi ele que falou isso, né? Foi Kermer Então, Hatamess. a recomendação do De Sales era o quê? Ah, tá, não, é as Sobre duas, né? Tá experiência bom, prévia. tá. Então, como ela não gosta de agachamento na barra, stiff, ou exercícios de bicicleta ou esteira ergométricas, uma saída que eu consegui pensar de bate-pronto, seria a utilização de exercícios de grandes grupos musculares, né? Em formato de circuito. Dependendo da quantidade de dias que ela tá na academia, que ela vai na academia, a gente pode fazer corpo total, né? Então ela faz um exercício de membros superiores, imediatamente ela faz o exercício de membros inferiores, e assim ela vai fazendo o circuito dela. Aí se o pessoal quiser contribuir mais um pouquinho aí, eu vou desligar meu áudio, tá? E aí, pensando também, né, no condicionamento físico, como ela não gosta de bicicleta e nem esteiras, eu iria propor uma caminhada ao ar livre, e aí, à medida que ela fosse ganhando condicionamento físico, iríamos incrementando com corridas, alguma coisa nesse sentido. E parabéns, Léo, pela apresentação. Pô, obrigado. Os dois foram perfeitos. Exatamente isso. Inclusive, Márcio, só ressaltando aqui a sua fala, tem um método na literatura que chama HIIT, que é High Intensity Interval Resistance Training, ou seja, você faz um HIIT, mas baseado nos exercícios particulares do treinamento de força, né? Então você normalmente não realiza em bicicletas, esteiras ou nas corridas. Você realiza em supinos, agachamentos, levantamentos. Bem Ah, interessante. legal. E o pessoal normalmente utiliza quantos por cento do RM? Você tá por dentro disso? 70, é isso? 75? Não, eu não vou Ou saber é te dizer. variável? É variável, mas Ah, não vou tá. saber te dizer exatamente. Até porque eu li faz muito tempo certinho. Essa nomenclatura eu não lembro de ter ouvido, não. É HIIRT, né? RT deve Isso, ser de Resistance Training, né? isso. Valeu. Mas foi bom, foi muito bom a sua consideração, a da Ana. Vocês viram que não tem o certo ou errado, é sempre o pensar. O que nós podemos pensar de exercício? Então, os dois estão certos. Os dois vão chegar no mesmo objetivo, que é o objetivo da senhora Schultz. Então, quando nós falamos em pensar exercício, não somente é fazer a prescrição ou prescrever de qualquer jeito, não, é pensar. Realmente pensar e ver quais adequações nós podemos fazer, dado que, por exemplo, ela tem algumas limitações quanto fazer agachamento na barra, stiff, bicicleta esteira ergométrica, eu já coloquei aqui de propósito mesmo, que era para nós sairmos da caixa e pensar um pouco nessa prescrição aí ao ar livre, como a Ana citou, que é perfeito. Mais alguém? O Gabriel Tomazini levantou a mão. Ô, Gabriel, acho que você pode falar que ele não. Não sei se ele tá vendo. Ah, Não, perdão. pode falar. Por exemplo, aulas como tipo jumping, zumba, poderiam ser uma solução para essa senhora, no caso? Olha, eu só vou dar uma ressalva aqui. Eu não vou dizer nem tanto zumba, porque aí a zumba, ao meu ver, vai depender mais da proficiência do instrutor do que propriamente do aluno, né? Por exemplo, eu não conseguiria dar uma aula de zumba, né? Porque eu não, em teoria, eu não sei dançar, nem passo de zumba, mas no jump em específico seria uma ótima, seria uma sacada muito, muito ótima. Como por exemplo, como ela não gosta de fazer agachamento na barra, e será que ela faria no jump, né? Faria no jump, ou até mesmo pular no jump, pular corda, não, seria tá ótimo também, exercício no jump ou com corda, ou até mesmo se não tem bicicleta ou esteira ergométrica,
Às vezes, se ela tiver numa academia, se a gente extrapolar um pouco e pensar que ela treina numa academia muito boa, pode ser que tenha um elíptico, ou até mesmo um simulador de escadas, né, que está em alta ultimamente nas academias, mas não são todas que têm acesso. Mas mais alguém? Por enquanto, vocês estão... Eu acho que a aula seria interessante, porque pensando que ela não gosta desses ergômetros, tipo bicicleta, esteira, talvez não goste também de um elíptico, por exemplo, que é mais característico, né? Sim. Então, a aula seria interessante, pensando, claro, nessa ressalva que você fez, do instrutor, né, de ir incluindo ela na aula aos poucos, talvez não fazer a aula inteira de início, né, e introduzindo conforme as semanas, é bem interessante, assim. Muitas alunas que eu já atendi não gostavam de musculação, e aí a gente ia mesclando, colocando numa aula, tal, de predomínio aeróbio, mas puxando também para musculação, em formas de circuito, e até elas, né, ir adaptando e começando a gostar, porque na verdade começa a ver os benefícios, e aí elas começam a ter mais aceitação pela prática, né, de modo geral com as mulheres. Então é uma estratégia interessante as aulas, pensando na parte do condicionamento físico, tipo, mais rápido, né, vamos dizer assim, porque na musculação também vai conseguir esse condicionamento, né, a longo prazo. Sim, perfeito, Luísa. Exatamente isso. O pessoal aqui tá... Olha, eu vou passar a atividade, mas ninguém vai ter dificuldade. A discussão vai ser bem calorosa, vai ser muito boa. Mais alguém? André? O André já saiu? Já, Léo, já sim. Já? Só uma questão também que eu pensei aqui, nós podemos pensar no que está no auge no momento. Então, por exemplo, hoje o beach tênis está super na moda. Então, assim, mesmo que o professor não consiga, né, dar essa aula de beach tênis, não tem um lugar na academia, ele pode estar indicando, né? Seria uma outra opção também. Talvez mais não tão real, mas que poderia acontecer, dependendo da realidade do aluno, do local onde mora, né? Se tem acesso. São coisas boas a considerar, né, Ana? Então, às vezes, se você joga o aluno para um beach tênis, ele chega no outro dia para você e fala, ô, professor, eu gostei e tal, e eu quero continuar lá e aqui. Aí você, às vezes, consegue introduzir ele a um treinamento específico para outra questão, né? Bem legal. É interessante, pode falar. Ou não? Pode continuar. É interessante quando o aluno faz, por exemplo, com você em outro lugar, justamente por esse desafio, porque você tem que entender o que ele faz fora e tentar distribuir isso, né, no treinamento para que não sobrecarregue, não faça a mesma coisa. Então, ao mesmo tempo que é interessante, é um desafio, né? Eu tenho alunos que fazem, por exemplo, aula de personal comigo, mas treina beach tênis também. E aí tem essa questão de você saber, tipo, é mais físico, hoje foi mais técnico, então eu vou ter que reestruturar a nossa semana. Então, eu acho mais difícil, porém mais interessante, claro, porque é desafiador, né? Quando você tem um aluno que não treina só com você, que aí tem outras pessoas, né, que você tem que talvez entrar em contato, enfim, e fazer esse trabalho interdisciplinar, né? E você vê como que esse pensar exercício fica cada vez mais evidente? Sim, fica mais evidente, tem que pensar mais mesmo, né? Porque você tem que pegar as outras atividades extras ali que não é você que monta, né? Para você tentar distribuir melhor sem dar sobrecarga, né? E possível lesão, enfim, diminuir esses riscos, né? E conseguir o efeito que ele quer de melhora, condicionamento, talvez uma hipertrofia muscular mais avantajada, pensando no estético, enfim, conseguir conciliar tudo, né? O necessário e o objetivo, que muitas vezes é estético, né? Exatamente. Perfeito, Luísa. Bom, vamos prosseguir para a nossa segunda atividade. Então, vocês já estão bem aquecidos, já todo mundo respondeu muito bem. Então, vamos para a nossa segunda atividade, que aí eu pensei o seguinte, eu selecionei uma atividade com foco na prática, e agora eu vou selecionar uma atividade com foco prioritariamente na pesquisa. Então, vamos lá. Né, que um grupo de pesquisadores do GPAT realizará um estudo com idosos hipertensos que treinam na academia aqui da EFERP. E o objetivo desse estudo ele vai ser investigar as respostas de um treinamento, né, na força muscular, hipertrofia e parâmetros hemodinâmicos, né? Então, pressão arterial,
frequência cardíaca e por aí vai. E para que a pesquisa seja time efficient, ou seja, para que a pesquisa seja realizada rapidamente, que não demande muito tempo dos pesquisadores, o orientador ele solicitou que fossem utilizados apenas 3 exercícios para esses idosos. Aí, o que aconteceria aí? O treinamento ele deveria ser baseado nos exercícios que são definidos na literatura como potenciais exercícios para alcance de respostas nos desfechos do objetivo do estudo, ou seja, como são apenas 3 exercícios, nós deveríamos recorrer ao que a literatura nos traz para ver quais exercícios seriam potencialmente melhores para esses desfechos de força muscular, de hipertrofia e de parâmetros hemodinâmicos. Então, baseado nos seus conhecimentos na área de exercício, nas recomendações de Kremer-Ratamese e de De Salles, né, quais alternativas os pesquisadores teriam para uma prescrição de exercícios assertiva? Eu já vou lançando aqui a segunda atividade, e a gente discorre um pouquinho sobre ela. Boa, Léo. Quem quer dar Posso um tentar? pontapé inicial? Com certeza. Eu vou dar o pontapé inicial e o pessoal vai me ajudando, né? Tá, pensando assim, a gente, é claro, né, vai olhar na literatura para ter estudo para comparar, né? Mas pensando que são idosos, né? E que talvez, por exemplo, um agachamento, que é um bom exercício, né? Que ativa a musculatura do corpo inteiro. Pode ser que não seja um bom exercício devido à complexidade, né? Porque seria bom que os participantes estivessem adaptados a esse exercício, né? Talvez seria interessante utilizar um exercício que trabalhe cada agrupamento muscular. Então, para pernas, para evitar o agachamento, poderia ser o leg press. Aí vocês vão me falando se faz sentido, tá? Para membros superiores, os músculos que empurram, poderia ser o supino reto com barra. E para membros superiores que puxam, poderiam ser o puxador frontal aberto. Eu escolhi só baseado no que eu acredito ser mais seguro, tá? Então, se alguém quiser, sei lá, concordar ou discordar ou discutir. Não, Márcio, é bem por aí mesmo. Aí um adendo aqui que eu dou rapidamente é que, olha, lembra das recomendações de De Salles. Os idosos, eles treinam na academia da EFERP, ou seja, nós deveríamos, será, considerar a experiência prévia que eles têm aqui, né, nesse treinamento? Talvez nós pegássemos idosos hipertensos, mas que eles fossem bem treinados. Muitas vezes nós devemos considerar isso aí também. Ah, entendi. Então eles já treinavam. Não, eu tô supondo, não Hipertensos. falando que eles são treinados. Só tô supondo. Falou, eles treinam na academia, mas pode ser que eles treinem uma vez na semana ou pode ser que eles treinem todo dia. A questão é que, assim, nós vamos sempre tentar considerar todas as variáveis, inclusive, mas o seu programa de treinamento ele foi muito bom. Você pensou num, né, que a gente chama de full body. Mas assim, Léo, não sei se você tem essa informação também, ou se alguém do grupo tem. Agora que eu lembrei, né, são hipertensos, não sei se tem algum exercício que seria pior ou melhor, por exemplo, o leg press, porque ele pode, sei lá, aumentar a pressão arterial. É que isso eu não sei mesmo, sabe? Eu não tô por dentro disso. Alguém? Não, não tem bom, pelo menos até onde, né, eu leio, que é a prática, não tem, a não ser, por exemplo, que é uma hipertensão agora, entendeu? Começou agora, é recente, a pessoa ainda está testando medicação, então ainda tem oscilação da pressão, mas se for estabilizada, tiver com medicação, ela pode fazer os exercícios. Esse pensamento que você falou, tipo, de onde empurrar, onde puxar, um coxa, assim, em geral, tipo, um agachamento, é bem interessante. E dependendo da condição do hipertenso, ele pode fazer assim. O que a gente lê é que, por exemplo, exercícios de isometria, né, tem o aumento ainda mais da pressão. Então, talvez não seja interessante você usar a isometria agora, entende? Mas pensando no leg ali, na parte dinâmica, concêntrica e excêntrica, ele poderia fazer. Tem as opções dos tipos de leg, né? Por exemplo, é o 90,
é o 180, então pensando na posição, na biomecânica, talvez o que vai ter maior pressão, conforto, desconforto para o aluno, aí você tem que pensar de como esse aluno está no momento. Mas não tem uma restrição, tipo, ele não pode fazer porque ele é hipertenso e o leg não seria legal, entendeu? Ele poderia Sei. fazer. É que, Liz, eu lembro que uma vez eu escutei um professor falar, mas eu não lembro qual comparação que era, tá? Era a comparação de um exercício, era o mesmo exercício, era o mesmo movimento na articulação, né? Mas um dava para se fazer deitado e um dava para se fazer em pé. E aí tinha um que aumentava um pouquinho mais a pressão. Eu não lembro como que era isso. Era mais por isso que eu perguntei. Aí você falou, Sim, né, da sim, variação que dependendo pode da ser do postura, mas leg. é isso que eu ia falar, tem a variação dos aparelhos, né? Que aí um é mais Uhum. deitado, outra pessoa fica mais sentada, né? Tipo 90. Aí você pode pensar nisso também, nessa situação, se tiver mais de um leg, né, como opção. É. Não, beleza, legal. Obrigado, Lívia. E a gente também pode Obrigada a utilizar o vocês. método cluster, né? Aquele método que a pessoa faz, por exemplo, 5 repetições, aí descansa 15 segundos e aí termina o exercício fazendo mais 5. Já vi um pessoal comparando esse tipo de, não sei se a gente pode chamar de método, esse método de treino O, resistido com o método tradicional, que o é último, série. Manda. o último artigo que eu apresentei no grupo foi sobre esse método cluster. Então, tinha um grupo que realizava 8 repetições contínuas e tinha um outro grupo que realizava essas 8 repetições diluídas em duas com um intervalo de 20 segundos entre as repetições para completar uma série. Né, e viu que se para o desfecho de força muscular, para alguns que realizaram um cluster, foi maior do que comparado ao tradicional. Eu tinha me esquecido, Léo, desculpa. Pressão arterial eles não viram, né? Não, E eram as saudáveis, sim, sim, eram idosos adultos, né? saudáveis. Não, beleza. Idosos, eram idosos E saudáveis. era idosos? Ah, Sim, legal. Legal. E o desconforto é menor, né? Ia ser interessante também. sim, sim. Ana, Gabriel, Eu estou pensando aqui em, de repente, pegar exercícios que trabalhassem aí os principais grupos musculares, né, como o Márcio também sugeriu, e pensando na questão funcional do idoso, né, o que ele mais usa. Então, de repente, um agachamento também seria interessante. Aí tem que pensar com bastante calma e cuidado, principalmente por se tratar de um grupo, né, especial, vamos dizer assim. você viu o que você acabou de falar? Pensar, É, né? E tá aí, é o pulo do gato. É o pulo do gato que eu tô tentando trazer aqui para vocês. É pensar exercício, não somente selecionar com base em alguma coisa. A gente tem que ter a base na literatura e a gente tem que prescrever pensando, né? Pensando nesse treinamento. É que aqui, como tratado às vezes de um estudo, a gente não pode muitas vezes pensar tanto fora da caixa. A gente tem uma rotina mais programada a seguir. Mas é sempre pensar no qual treinamento eu estou utilizando, qual exercício eu estou utilizando, né? Não somente as questões de mais intenso, mais volumoso, menos volumoso, mais frequente, menos frequente, né? Tempo de descanso mais curto, mais longo, menor densidade, maior densidade. A gente tem que pensar exclusivamente no exercício em primeira mão, para que assim nós consigamos fazer todo o conceito de prescrição de treinamento, né? Aí, reiterando aqui um pouco da fala que você estava falando sobre o exercício multiarticular para idosos, o Daniel, que é um colega nosso lá da Unip, ele está conduzindo, ele está terminando, inclusive, um estudo de revisão, né, que é para o PTCI dele lá da faculdade. Ele está terminando esse estudo de revisão sobre o treinamento concorrente, que também é uma alternativa, na hipotensão pós-exercício em idosos. E ele viu, pela reunião dos estudos que ele fez, que os idosos realizavam um treinamento de força e o treinamento aeróbio na mesma sessão de treinamento, né? Tem até alguns exercícios que comparam o treinamento de força sendo realizado primeiro que o aeróbio e o treinamento do aeróbio sendo realizado primeiro que o treinamento de força. E viu-se que, assim,
grande parte dos estudos apontaram para a hipotensão, seja em estado agudo quanto estado crônico. Então, como muito se falava assim, daquele medo de colocar o idoso para fazer, às vezes, um treinamento concorrente, ou às vezes o idoso para fazer um exercício multiarticular, na maioria dos estudos que nós vimos, os idosos faziam exercícios multiarticulares. Então, eles faziam leg press, supinos, agachamentos, outras variações de agachamento. Fora que eles faziam também um exercício aeróbio, né, seja numa esteira, numa bicicleta. Então, também é uma alternativa. Bem legal, pessoal. Mais alguém? Seguindo uma linha que o Márcio falou de um para cada grupo muscular grande, só que em relação ao supino, no caso, não seria melhor exercício maquinado, por não saber o nível de treinamento dos idosos para evitar possível lesão? Você levantou um bom ponto. Né? Você levantou um bom ponto. Mas, primeiramente, para a gente tentar saber o que é melhor, o que é pior, né? Na verdade, nem melhor, pior. O que seria mais interessante, menos interessante, a gente deveria, né, ter essa estimativa prévia do estado de treinamento desses idosos. Então, são duas considerações. O Márcio deu uma alternativa, que era o supino feito de forma livre, e você deu outra alternativa, que era o supino de forma guiada, né? Seja no Smith ou seja em outro aparelho de supino. São alternativas. Né? Então, com base nessa treinabilidade prévia dos idosos, nós poderíamos ver o que seria mais interessante para eles e também o que seria na literatura, né? Não sei até que ponto teriam estudos no supino articulado, por exemplo, que seria uma novidade já. Você acha que o idoso, mesmo que tenha treinabilidade, mesmo que tenha essas capacidades, o cara já está acostumado a fazer, o processo degenerativo natural, perdas musculares principalmente, de alguma forma, em algum momento, ele não pode perder o equilíbrio, quando você coloca um risco maior com peso livre? Pode. Então, isso que o Gabriel colocou é essencial quando a gente trabalha com idoso. Então, assim, você vai trabalhar musculação com idoso, você só não trabalha maquinado quando você não tem o equipamento. Quando você tem, sempre você vai... Porque idoso é assim, gente. O cara pode estar bem, estar saudável, nunca apresentou nenhum sintoma, nada. Mas um dia que ele está com um problema com o filho, com alguma preocupação de pagar a prestação da casa, qualquer coisa, aquilo ele pode ter uma tontura, uma fraqueza muscular, alguma coisa, e isso pode vir de repente, percebe? Então, é muito diferente a gente lidar com idoso do que lidar com saudáveis. Eu lembro que quando eu era jovem, eu ia treinar o pessoal, achava que todo mundo aguentava qualquer coisa. E idoso, não, idoso tem que aguenta. Tudo bem. Só que ao longo da vida você vai percebendo e vai sentindo isso. Por exemplo, hoje eu não sou idoso ainda, não me considero idoso, pelo menos a literatura ainda não me classifica assim. Mas hoje eu estou com 57 anos, quase 60. A condição hoje mesmo, eu fui ginasta, eu fazia ginástica artística, né? Agora estou bastante sedentário aqui e tal, enfim, por conta de várias atividades, mas a gente sente como isso degrada. E acontecem episódios na tua vida que você não tem controle, às vezes você nem sabe. Por exemplo, há 3 anos atrás eu fui atropelado na rua por uma moto, botei um pino na perna aqui, né? Hoje eu corro aqui em Portugal, nas vias aqui, as velhinhas, mulheres idosas me ultrapassam na corrida. E eu sempre bati no peito que eu era bom de corrida. Né? Eu era mais papudo que o Anderson para correr, né? Para dizer de corrida e tal. Mas são coisas que vão acontecendo, episódios, eu falei, putz, mas como eu tô mal, não é que eu tô mal, a condição é outra. Né? Então, quando você lida com idoso,
o cuidado que se tem, claro, fazer o que dá prazer, porque senão... Por outro lado, também o idoso tem tempo, o idoso tem disposição, ele tem tempo livre, ele gosta de conversar. As comadres vão para as aulas de hidroginástica só para bater papo, para falar, para botar fofoca em dia. Isso é o mais importante para elas do que o próprio condicionamento. Claro que elas sentem bem com os benefícios do exercício, mas a interação social às vezes é muito mais importante, principalmente agora, num tempo de epidemia, onde os idosos eles foram praticamente marginalizados, com o pressuposto de ser o grupo de risco. O grupo de risco fica isolado, fica sozinho, fica depressivo. Tem muitos idosos que acabaram morrendo por depressão, por isolamento, por, enfim, várias questões, né? Então, tem todo esse contexto que a gente tem que pensar. E quando ele volta, quando ele retorna, por mais que tenha sido treinado já no passado, a gente tem que lembrar que essa condição é de ex-atleta, ex-jogador, ex-treinado, ex-alguma coisa, né? Ah, mas ele está treinando, e gosta de fazer peso livre. Ok, é diferente. Mas se principalmente quando você não conhece, começa com peso guiado, depois você muda para o peso livre, né? À medida de que isso seja uma necessidade. Se não for necessidade, não tem problema, faz lá o agachamento, né, maquinado e tal, vai ser muito mais seguro, mais tranquilo para ele. E ele mesmo vai se sentir mais seguro. Porque, com o passar do tempo, uma coisa que vai degradando muito no idoso é o equilíbrio, né? E para ele, por mais que ele seja acostumado a sustentar uma barra, às vezes ele nem percebe que está... E hoje a gente praticamente não usa quase os clipes nas barras, né? Para travar. Ou quando usa, às vezes, é aquele clipe frouxão, você coloca, ele fica assim, você dá uma viradinha que lá já cai no pé, vira um acidente e às vezes você até perde o aluno por bobeira, né? E, enfim, então é bastante interessante aqui isso que o Gabriel falou, porque o jovem às vezes acha que todo mundo é jovem, né? Então, assim, mas eu quando eu ouvia, na idade de vocês, quando eu ouvia falar que o cuidado com o idoso tem que ser maior, tal, eu ficava, não é nada disso, não é assim também não, se o cara for... Não, mas é sim, a gente tem visto, né, como isso é importante, né? O senhor já leu algum estudo sobre a sensação de preferências de idosos frente a exercícios livres e exercícios guiados? Não, tá aí uma boa ideia de ideia estudo, exatamente. de investigar, de ver. Já vou anotando aí, pessoal. Pega o caderninho, porque eu não vou anotar, senão não parecendo que eu sou amador. Já anotei aí. Sensação de segurança, como você se sente no treino, né? Quer dizer, preferências. Né? Exatamente. Eu, particularmente, nunca li nada. Você o quê? Entendi. Eu, particularmente, nunca li. Acho que não tem. A gente tem sempre aquela sensação da prática, né? De que o exercício guiado ele pode trazer uma segurança maior, mas nós nunca constatamos se isso é verdade. É uma ideia de investigação. Já mais uma do que as que eu vou dar mais à frente. Mais alguém? Opa! Bom, vamos dar uma sequência aqui. Então, pelo tudo que o pessoal falou, tanto na atividade 1 quanto na atividade 2, eu vou trazer aqui rapidamente algumas aplicações práticas, né, da minha apresentação, né, que é a seleção dos exercícios baseada em evidências. Ela deve ser sempre adotada para os desfechos na prática com ênfase em saúde, seja com o público que for, né, e o processo de seleção do exercício, né, o pensar o exercício, ele deve sempre considerar a peculiaridade e aplicabilidade em cada contexto. Então, como nós estávamos discutindo
nas duas atividades, e como o professor acabou de discutir, deve sempre se considerar peculiaridade e aplicabilidade, né, em cada contexto. Muitas vezes, como ele tinha dito, quando ele era mais jovem, ele conseguia correr livremente, muito rápido, ele atravessava um estado correndo. Hoje em dia ele já não consegue mais. Então, deve sempre ser consideradas peculiaridades e aplicabilidades em cada contexto na prática. E aqui, como ideias de estudo, né, que além das que surgiram ao longo da apresentação, eu dou aqui que algumas investigações sobre a autoseleção de exercícios, né, como eu tinha dito sobre a recomendação de Kramer-Hatamess, a preferência pelo exercício, se a autoseleção dos exercícios em populações especiais que não sejam indivíduos saudáveis, indivíduos jovens, treinados, ou até mesmo atletas, essas investigações, né, nesse tipo de população ainda são escassas, né, ainda carece de alguma investigação, até mesmo na comparação de exercícios monoarticulares e multiarticulares, né, como nós tínhamos falado um pouco brevemente ali, né, tanto na atividade 1 quanto na atividade 2, nós consideramos que os indivíduos, eles realizariam prioritariamente exercícios multiarticulares, mas será que, comparado a exercícios monoarticulares, teria algum outro desfecho nessa comparação? Né, fica outra ideia de investigação. E, além disso, ainda não se conhece a potencialidade de alguns exercícios, né? Tem alguns exercícios que, por si só, a gente não reconhece eles, né? Quando tratado de ênfase em saúde, a gente não sabe, muitas vezes, a potencialidade que alguns exercícios específicos eles podem causar. Então, por exemplo, como ultimamente surgem muitos estudos na área de esporte, os exercícios utilizados no esporte, muitas vezes a gente não sabe a aplicabilidade dele para outros contextos, não sabe nem se ele, muitas vezes, é aplicável. Às vezes parece ser, às vezes parece não ser, então talvez a potencialidade de alguns exercícios ainda precisa ser bem investigada. Então, para fechar aqui a minha fala, considerar essa seleção de exercícios como uma variável crucial pode até vislumbrar a eficácia nos programas de treinamento, né? Pensar que a seleção dos exercícios ela não deve ser feita de uma maneira fria, ela pode ser eficaz para quando eu for realizar meus programas de treinamento. E até mesmo as evidências sobre essa prescrição, elas vão contribuir para um melhor estreitamento entre a prática e a pesquisa. Então, para que tudo fique bem uniforme, nós devemos sempre pensar nessas evidências e como que elas podem ser aplicadas na prática e vice-versa, como que a prática ela pode influenciar nos estudos futuros que surgem. Então, essa foi a minha apresentação, as referências que eu utilizei. Eu agradeço a atenção de todos.